Bom, pessoal, para a gente finalizar então o diabetes em gatos, vamos falar um pouquinho sobre as particularidades de tratamento nessa espécie. Então, pessoal, a gente viu que a diabetes em gato pode ser dependente de insulina e transitar por um estado não dependente de insulina, e o contrário também ocorre. Então, percebam que nem todo paciente necessariamente vai precisar de insulina para o tratamento, mas sendo bem sincero para vocês, boa parte vai sim precisar, e isso vai ser a base do tratamento. Então, o que determina realmente se o paciente vai ou não precisar de insulina? O que é importante? A intensidade dos sinais clínicos é importante. Quanto mais intenso, quanto mais grave os sinais clínicos, evidentemente, mais provável a necessidade de insulina. Qualquer sinal de cetoacidose diabética, ou seja, corpos cetônicos na urina ou acidose metabólica, já é um critério para a instituição da terapêutica com a insulina. E como eu disse anteriormente, a maioria precisa inicialmente da insulina, mesmo que depois a gente vá suspender o tratamento insulínico. Em quais situações a gente maneja o gato sem insulina? Principalmente, pessoal, quando este gato, quando este paciente felino tiver uma condição de antagonismo, ou seja, ele vinha tomando corticoide, ou ele tem alguma afecção sistêmica que antagoniza a insulina, como citamos anteriormente, por exemplo, o hipertireoidismo, e você consegue fazer o manejo dessa afecção, ou você consegue suspender esse fármaco, e aí a glicemia cai sem a necessidade do tratamento insulínico, ou pelo menos a necessidade inicial com a suspensão posterior do tratamento insulínico. Nesse contexto, a alteração dietética pode ajudar, a manter esse paciente sem insulina, e alguns profissionais gostam de usar os hipoglicemiantes orais. Nesse guia que eu citei para vocês anteriormente, eles falam de hipoglicemiantes orais principalmente em situações em que a terapia com insulina não é uma realidade, tá? Eu, particularmente, da mesma forma, não uso os hipoglicemiantes orais. É sempre muito estressante, muito complicado dar medicação oral para o gato, e na maioria das vezes eu acho eles pouco úteis no tratamento, tá? Então não vou falar aqui com vocês sobre essa modalidade de tratamento porque considero ela muito pouco importante, tá? E de maneira geral, pessoal, o que vai determinar então se ao longo do tempo esse paciente vai continuar ou não tomando insulina, qual a dose, qual o regime de tratamento, vai ser fundamentalmente o acompanhamento clínico do paciente. Lembrem-se então, clínica soberana como sempre, tá joia? Vamos em frente então. Aqui muda um pouco, pessoal, principalmente em relação à recomendação do tipo de insulina. A gente viu que no cão as recomendações principais são o uso da insulina lente ou NPH, que são insulinas de ação intermediária. Já para o gato, a gente tem a recomendação principalmente da utilização da insulina glargina ou da insulina detemir, que são insulinas de ação mais prolongada. Então, a glargina pode ser utilizada uma unidade por gato, 2 vezes ao dia, às vezes até a cada 24 horas, eventualmente pode ser utilizada, e a Detemir tem recomendações principalmente relacionadas à magnitude da hiperglicemia. Glicemia sustentadamente menor do que 360, a dose é de 0,25 unidades internacional por quilo, enquanto glicemia acima de 360, normalmente a dose é de meia unidade internacional por quilo, tá? De maneira geral, a maioria dos casos a gente começa atualmente com a glargina. Então, professor, eu não posso usar a lente para gato? Não pode utilizar, tá? Tem dose, tem recomendação, pode ser utilizada, mas atualmente o guia, por exemplo, que eu comentei anteriormente para vocês, e lembrando, quem tiver interesse em aprofundar no assunto, quiser o arquivo, tá? Eu passo para vocês, não tem problema não, ele é todo em inglês, tá? Mas quem quiser me avisa que eu envio para vocês, tá joia? Ele recomenda como terapêutica inicial a insulina glargina para os gatos, tá joia, turma? Então, insulina glargina em geral, primeira linha de tratamento. Em relação às recomendações dietéticas, no gato é muito mais frequente a prevalência de obesidade em relação ao cão. No cão é muito mais comum a gente se deparar com pacientes magros com diabetes, enquanto no gato é muito comum aquele gato obeso, o gato Garfield, né, com diabetes mellitus. Então,
o controle dessa obesidade pode ser extremamente útil em minimizar a dose de insulina ou eventualmente até suprimir a sua administração. Então recomenda-se que para o gato realmente, se possível, a instituição de ração terapêutica, que tem mais fibras e mais proteínas e menor teor de carboidrato e gordura, e no gato normalmente a gente administra metade da ração no momento da aplicação da insulina e deixa o resto disponível para ele ao longo do dia. O gato é mais caprichoso, ele come mais na hora que ele quer, então normalmente não é que nem o cão, que a gente dá naquele momento, ele vai comer naquele momento. O gato é um pouquinho diferente, tá joia? Então as dietas de prescrição são muito práticas e muito balanceadas e muito úteis para esses pacientes obesos felinos com diabetes. Tá joia, pessoal? E olha, eu estou batendo nessa tecla constantemente com vocês, tá? Isso é muito importante. No felino, a gente tem que esquadrinhar, investigar as comorbidades. Então, se o paciente é obeso, se tem possibilidade dele ter pancreatite crônica, se tem alguma condição inflamatória crônica, por exemplo, doença intestinal inflamatória, ou infecção concomitante, ou endocrinopatia como hipertireoidismo, isso tem que ser investigado. Por que isso é importante mesmo? Porque o controle dessas afecções podem levar o gato a minimizar a utilização de insulina ou até mesmo suprimir momentaneamente a necessidade de aplicação da insulina. Então é muito importante essa investigação global no paciente felino por causa dessa característica de transição de quadro dependente para não dependente de insulina. Tá joia, pessoal? Professor, como é que eu faço o controle da insulina no gato? No gato, pessoal, é mais complicadinho realizar a curva glicêmica. Vocês imaginam, o gato já é estressado por natureza, tá? Você colocar ele numa gaiolinha e ficar o dia inteiro, de 1 em 1 hora ou de 2 em 2 horas, manipulando, coletando sangue, né, contendo. Então a hiperglicemia de estresse vai acontecer com muita facilidade e aí a curva vai perder o seu significado, a sua validade. Então, a curva glicêmica ela é muito menos utilizada em gatos do que é utilizada em cães. Então, da mesma maneira que para cães, a avaliação do estado clínico do paciente é absolutamente fundamental. Então, a diminuição da poliúria, da polidipsia, da polifagia, né? Nos casos em que há perda de peso, o peso estável. Tá? Então, a avaliação clínica é absolutamente imprescindível e fundamental. Mas, do ponto de vista mais específico, dá para realizar a curva? Dá. Mas aí normalmente a gente faz a curva domiciliar. A gente ensina o tutor a coletar uma gotinha de sangue da veia marginal da orelha. Inclusive tem vídeos no YouTube, tutoriais. Tem tudo no YouTube atualmente, né, pessoal? Que mostram para o tutor como é que ele pode fazer essa coleta. E aí o tutor vai mensurar, ao invés de 2 em 2 horas, vai mensurar no tempo 0, 3, 6, 9, 12. Vai anotar e vai mandar isso para o veterinário poder interpretar. No dia a dia, o gato vai seguir a rotina dele, alimentar, aplicar insulina e aí o tutor vai fazendo essas mensurações. E aí a gente vai ter muito menor interferência do estresse e vai poder ter uma curva mais fidedigna para a gente interpretar. E também, principalmente para o paciente felino, a utilização da frutosamina é uma ótima opção. Lembrando então que a frutosamina reflete o estado glicêmico nas últimas 3 semanas e é feita com uma coleta única de sangue, e então não tem interferência de fator de estresse. E evidentemente que assim como no cão, uma vez percebendo que a frutosamina está muito alta, ou seja, que esse controle glicêmico não está apropriado, a curva é útil para a gente procurar entender exatamente o que não está apropriado. E novamente a curva é feita de melhor maneira em âmbito domiciliar. Tudo jóia, pessoal? Então essas são as particularidades que a gente encontra no paciente felino. Muita coisa semelhante, mas tem detalhes, né? O tipo de insulina, a maneira como a gente faz a curva glicêmica, que são diferentes para o paciente felino. Na próxima videoaula, a gente vai conversar então por uma complicação que é comum tanto para o cão como para o gato e que é a nossa maior preocupação em pacientes diabéticos. E não é muito diferente na medicina humana, que é a cetoacidose diabética. Então, até a próxima videoaula, pessoal. Até já!